galerinha, hoje nós iremos começar um novo capítulo. Nós vamos falar sobre estudo dos gases. Isso mesmo, prestem bastante atenção e nessa aula vamos dar uma introdução ao estudo dos gases. Então vem comigo e chama... E aí galerinha, você que está vendo o nosso vídeo, já deixe o seu like e já se inscreva no nosso canal. Isso mesmo, além disso você pode encontrar mais conteúdo sobre química no nosso site www.quimicasimples.com.br. E essa aula é um oferecimento da Papelaria Universo. Aqui você tem o seu papel. Que nojo. Para iniciar o estudo dos gases, vamos lembrar que um gás é um estado físico da matéria, certo? Esses estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. No sólido, a gente tem as partículas bem juntinhas, organizadas, sem liberdade de movimentação. No líquido, as partículas estão um pouco mais dispersas, mas nem tanto. Tem uma certa liberdade de movimentação. Já os gases, as partículas têm uma maior liberdade de movimentação e não estão tão agregadas assim. Nós falamos sobre isso lá na nossa primeira aula de conteúdo. Se você quiser saber mais sobre os estados físicos, volte lá e assista aquela aula. Mas agora vamos continuar abordando mais sobre os gases e falando sobre as suas propriedades. E aí galerinha, agora no estudo específico dos gases temos que entender quais são as suas propriedades. A primeira delas é que ocupam todo o volume. Todo gás ocupa todo o volume de um recipiente, ou seja, ele está se moldando de acordo com aquele volume que ele está ocupando em determinado recipiente. E eles também formam misturas homogêneas, como por exemplo o nosso ar atmosférico, que é formado por gás nitrogênio e gás oxigênio principalmente. Você não consegue distinguir o que é gás oxigênio e o que é gás nitrogênio. Mas todos os gases, eles se difundem completamente. Ou seja, eles estão tão espaçados que as outras molequinhas, elas entram nos espaços umas das outras, fazendo então misturas homogêneas. E misturas homogêneas foi um assunto da nossa aula 4, lá na primeira playlist. Qualquer dúvida você pode voltar lá e assistir a essa aula, ok? E outra coisa também é que o volume dele é variável, porque ficou implícito aqui nessa questão do recipiente. Se você tem um volume menor de um recipiente, você comprime mais esse gás. Se você tem um volume maior de recipiente, você expande mais o gás. Ou seja, todos os gases eles são passíveis de compressão e de expansão, ok? E para finalizar, um gás ele exerce pressão na parede do seu recipiente, ok? Essa pressão é a força que ele bate na parede, que ele exerce sobre essa parede, dentro desta área que foi exercida essa força. Então isso é o que equivale à pressão. Só que essa pressão é calculada por todas as molequinhas que batem em todas as partes da parede desse recipiente. Ficou claro? Para caracterizar melhor os gases, vamos falar sobre a teoria cinética dos gases. As características que a gente tem nessas partículas para conseguir fazer cálculos em relação a ela. Para calcular em relação aos gases, a gente vai considerar algumas coisas. Primeiro, a gente considera que as partículas de um gás têm movimento aleatório, ou seja, o movimento é caótico, sem uma lógica específica. Eles se movimentam sem uma direção específica, então não dá para determinar exatamente para que rumo estão todas as partículas. Cada uma delas tem um movimento independente da outra, certo? Segundo, as interações intermoleculares, ou seja, as interações entre as moléculas, são desprezíveis. Como num gás as partículas estão extremamente dispersas, a gente considera que não há interação intermolecular entre essas partículas.
Por último, a gente considera que os choques entre as partículas são perfeitamente elásticos. O que é um choque perfeitamente elástico? É um choque onde não há perda de energia, ou seja, a energia total com que as partículas chegam é a mesma energia total com que elas saem. Então existe uma conservação de energia nas partículas que estão em colisão, ok? Essas características são consideradas para um gás ideal. Os gases normalmente têm uma certa diferençazinha desses valores, que é o que a gente chama de gás real. O gás ideal é quando a interação entre as partículas é realmente igual a zero e o choque entre elas é realmente perfeitamente elástico. Além disso, para ser considerado um gás ideal, o volume da partícula tem que ser desprezível. Bom, a diferença de um gás ideal para um gás real é que no gás real existe sim uma interação intermolecular, mesmo que seja bem fraquinha, e no gás real as partículas ocupam um certo volume, mesmo que bem pequenininho. Para considerarmos então um gás ideal, as condições que esse gás tem que estar é a uma temperatura maior possível e a uma pressão menor possível. Porque se a pressão for baixa, quer dizer que vai haver poucas colisões entre as partículas, elas estão bem dispersas, tem poucas partículas ocupando um grande volume, e aí elas não vão ter tanta interação intermolecular assim. Aí sim nós podemos considerar a interação como sendo zero. E se a temperatura for alta, o choque entre as partículas vai ser tão rápido que não vai ter tempo de haver interação e não vai haver perca de energia nesses choques, ok? Então essas são as condições para que um gás seja ideal comparado aos gases reais. Nós vamos utilizar nos nossos cálculos sempre os gases ideais, porque para calcular gás real é necessário correções muito difíceis de serem feitas que a gente só vai ver no ensino superior. Ok, galera? Então, galerinha, essa foi a nossa introdução a gases. A gente tentou explicar da forma mais tranquila e fácil de ser aprendida para que vocês não tenham dificuldade na hora de assistir o nosso vídeo. E agora, para resolver o exercício, você precisa lembrar das características dos gases, das propriedades dessas partículas no estado gasoso, como que elas se comportam. Fiquem atentos a cada uma das alternativas e até a próxima aula. E se inscreve. Se inscreve.